Muito bem, senhoras e senhores, estou de volta ao Tennessee. Feliz quarta-feira de meio de semana, dia do Trump. Conseguimos, Joe, fizemos a Kamala ser indiana de novo. Podemos voltar a ajustar nossos relógios para 2 gêneros novamente. E deixe-me dizer isso logo de cara que o que vem a seguir não é adequado para todos os anunciantes. Não vai ser uma classificação e para todo mundo assistir a este podcast, eu sei que há algumas pessoas por aí que já estão pedindo união. Ouço seus pedidos e decidi encaminhar todos para a caixa postal pela próxima hora porque vamos nos divertir. Vamos nos libertar do que passou. Então, bem-vinda de volta, Candace. Feliz dia da Janet Jackson. É isso que eu quero dizer. Feliz dia da Janet Jackson. Quando você vira uma Janet Jackson, é melhor agradecer a uma Janet Jackson. É melhor agradecer a uma Janet Jackson. Quero dizer, é estranho que eu também esteja meio triste. Um pouco, só um pouquinho triste. Eu disse pra minha equipe, pra onde vamos a partir daqui? Quem somos nós? Quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. 42 milhões de downloads em 24 episódios das Crônicas de Kamala. Isso não é uma piada. 42 milhões de downloads. Nós tivemos. Vocês estavam ouvindo. Vocês estavam compartilhando, e eu simplesmente não sei como vou existir fora de, querer saber quem ela é e ir até o fundo disso, e de repente a genealogia dela se torna completamente irrelevante. Estou triste. Estou triste. Espero que o Trump a faça assistente ou algo assim, para que eu ainda possa continuar investigando. Olha, nós já sabemos quais vão ser os pontos de discussão da mídia. Quais são os pontos de discussão da mídia sobre a derrota dela? É porque ela é mulher. É porque ela é uma mulher negra. E eu só quero parar todo mundo aqui, ok? Porque, afinal, a América realmente disse não a quê? Ok, bem, nós dissemos não a Hollywood, dissemos não à manipulação racial, dissemos não à manipulação de gênero. Dissemos não ao meu corpo, minhas regras, esse bizarro ritual satânico público em que se transformou com mulheres fingindo que a única coisa com que sempre nos importamos, a única coisa que sempre importou, foi o nosso direito de assassinar nossos próprios filhos. Quero dizer, isso ficou estranho. E digo isso como alguém que, na verdade, é bastante crítico com os conservadores sobre o tema pró-escolha versus pró-vida. Porque, veja, há muitas mulheres que eram como eu quando eu era pró-escolha. Você cresce no ensino médio e aprende que é apenas um aglomerado de células, certo? E então você pensa que é a ciência que está aprendendo, você confia na ciência, e eles dizem que é a coisa responsável a se fazer. Eu não acho que a mulher comum faz isso porque sente prazer em matar. Sabe o que quero dizer? Mas os democratas se afastaram completamente do conceito de pró-escolha. Quero dizer, essa campanha, não se engane, era pró-morte. Pró-morte. Eles simplesmente diziam, não, nós absolutamente precisamos poder abortar nossos filhos no útero. Eles estavam comemorando isso. E além disso, em que mais eles basearam a campanha? Qual era a plataforma? Era basicamente só aborto e homens negros precisando se comportar como homens negros. Porque o Obama veio, acho que ele saiu de Martha's Vineyard e teve que lembrar os irmãos sobre o que eles têm que fazer. E os irmãos simplesmente não estavam dispostos a aceitar isso. Então sim, é verdade. Kamala formalmente reconheceu a derrota na corrida há cerca de 1 hora. E devo dizer que achei que foi um discurso bem escrito por quem quer que tenha escrito, porque obviamente é algum redator de discursos invisível. Não foi escrito pela Kamala, mas ela apresentou bem, porque o que a Kamala sabe fazer bem é simplesmente ler o teleprompter. É a única coisa em que o Joe Biden realmente era muito ruim. Eles deviam só ter trocado um pouco ali. Kamala é boa em ler o teleprompter e não precisar pensar. E ela fracassou quando precisou pensar, quando as pessoas faziam perguntas para ela. Ela não tem pensamentos próprios. Ela não consegue fazer nada além de transmitir os pensamentos de outra pessoa. Então, em comparação com tudo o que ela fez neste ciclo eleitoral tentando falar e apresentar seus próprios pensamentos, esse foi, na verdade, um discurso de concessão até que bom. Vou mostrar essa parte para vocês. Ouçam só. E vou encerrar com isso. Existe um ditado que um historiador certa vez chamou de lei da história, verdadeiro para todas as sociedades ao longo dos tempos. O ditado é: só quando está escuro o suficiente é que se pode ver as estrelas. Eu sei que muitas pessoas sentem que estamos entrando em um período sombrio, mas para o bem de todos nós, espero que não seja o caso. Mas é o seguinte, América, se for, vamos encher o céu com a luz de um brilhante,
verdadeiramente brilhante bilhão de estrelas, cintilantes e infinitas. A luz brilhante do otimismo, da fé inabalável, da verdade absoluta e do serviço dedicado e altruísta. E fez com que esse trabalho árduo e dedicado nos guiasse, mesmo diante dos inevitáveis contratempos e desafios, em direção à extraordinária e brilhante promessa dos Estados Unidos da América. Agradeço a todos, que Deus te abençoe. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Agradeço a todos. Ok, gay falso. Falso e gay. Mas tudo bem, aceitável. Estou feliz por ela ter vindo e feito a sua parte para dizer algo aos seus apoiadores que vivem sob a ilusão de que Kamala fez uma ótima campanha. E houve essa grande injustiça que aconteceu porque ela não venceu a eleição. Quero ser muito claro aqui. Kamala fez uma campanha terrível. Na verdade, Kamala nem sequer fez uma campanha. A verdadeira história desta eleição e da vida dela é que tem sido uma longa coroação para Kamala Harris. Ela se envolveu com a pessoa certa, Willie Brown, e então conseguiu entrar nos conselhos certos e conseguiu os empregos certos quando estava em São Francisco. Novamente, isso não vem de mim. Não sou eu sendo mesquinho, você pode voltar e ler os artigos deles. Essa é apenas a realidade sobre o que São Francisco estava escrevendo. Todos os jornalistas basicamente dizendo: quem é essa mulher? Porque ela tem permissão para participar de qualquer processo político quando tudo o que ela fez foi dormir com um homem poderoso. Certo, e então o que aconteceu aqui é que o partido dela deu um golpe. Foi o que aconteceu este ano. Seu partido deu um golpe contra um idoso doente. A propósito, crédito a Hillary Clinton. Eu nem sei como ela conseguiu fingir que apoiava Kamala. Porque Hillary Clinton, pro bem ou pro mal, ela realmente concorreu. Ela fez uma campanha e perdeu. E sim, ela era arrogante e nunca previu a possibilidade de que poderia perder. Daí esse tweet incrível, que sempre devemos desenterrar, que Hillary Clinton tweetou para si mesma antes da eleição em 2016, às 8h03 do dia 26 de outubro, Hillary Clinton tweetou: "Feliz aniversário para esta futura presidente." Tem muita coisa acontecendo aqui. Quem é que tuita feliz aniversário para si mesmo? Além disso, é como dizer: "Eu vou ser a presidente." Tipo, sim, ela era arrogante, mas como eu disse, ela realmente concorreu e realmente perdeu. E ela conseguia manter uma conversa. Ela entendia as políticas. Ela, obviamente, tinha sido a primeira-dama durante o governo Bill Clinton e tinha algo a dizer, então dava para ver as pessoas se unindo em torno dela. Talvez essa fosse ser a candidata. Kamala não fez nada disso. Ela foi coroada. E então ela mal concorreu por apenas 107 dias. Ela realmente diz isso em seu discurso de renúncia. 107 dias. Nós fizemos isso. Apenas 107 dias. 3 meses. É só isso. É totalmente inédito. E ela parecia cansada, parecia irritada, como se até mesmo ser obrigada a fazer qualquer coisa por tanto tempo fosse demais. Ela era preguiçosa. Ela era até preguiçosa demais, para simplesmente ser ela mesma. Ela plagiou o manual do Barry Soetoro. Foi o mesmo jogo. Ela disse foi o Obama que fez isso. Eu farei isso. Vou publicar este livro falso. Postar com minha avó falsa. Aqui estou eu e minha avó barril. E então as coisas começaram a desandar. Honestamente, se estou sendo completamente honesto aqui, a única coisa que foi realmente injusta com Kamala Harris foi que ela veio depois da eleição de Joe Biden em 2020. Por quê? Deixe-me mostrar-lhe este gráfico. É um gráfico incrível, certo? Então essa é a eleição de 2012. O que você está vendo aqui, representado no eixo ITER, são apenas milhões de votos em 2012. Em azul e democratas, 65 milhões de votos. Em 2016, 65 milhões de votos. Agora mesmo, para Kamala Harris, 65 milhões de votos. 2024. Veja 2020, apenas 80 milhões de votos. Isso nunca aconteceu antes. Mas, de alguma forma, os democratas simplesmente aumentaram sua margem em 15 milhões de votos. Não foi para o Barack Obama, foi para o Joe Biden. Então, nós sabemos o que aconteceu. Eles trapacearam em 2020. E eu me sinto mal, é injusto para ela que a história vá ser que ela, de alguma forma, perdeu um monte de votos, quando, na realidade, o que aconteceu em 2020 foi que Joe Biden encontrou um monte de votos na forma de cédulas enviadas pelo correio. E é por isso que simplesmente não aceitamos aqueles resultados da eleição.
Na minha opinião, Trump, na verdade, venceu 3 vezes. Então, sim, nós conseguimos. Tenho orgulho de nós. Hoje é o nosso desfile do Super Bowl. Nós temos o direito de rir das coisas que as pessoas estão fazendo online. Na verdade, eu gostaria de aproveitar este momento nobre para mostrar a vocês esta jovem no TikTok, porque eu acho que ela representa realmente todos os liberais e celebridades de hoje. Ouçam só. Desculpa. Não. Mas por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo desta forma? Eu realmente preciso entender o motivo. Qual é a razão por trás de tudo isso? Não consigo compreender. Poderia alguém me explicar? Por quê? Você realmente me odeia tanto assim? Só isso. Ela só precisa de um médico. Eu não sei o que dizer. Isso é simplesmente incrível. Isso está acontecendo em toda a internet. Eles estão profundamente chateados porque nós conseguimos. E em relação aos ouvintes deste programa, o que conquistamos aqui, sem dúvida, foi fazer a Kamala voltar a ser indiana. Por isso estamos vendendo os bonés no clubecandies.com com a frase "Fizemos Kamala indiana de novo". Nós não teríamos conseguido sem vocês. Certo, deixa eu falar rapidinho sobre a Good Ranchers. Todo ano, no Dia de Ação de Graças, há o debate clássico: peru ou presunto. Se escolher qualquer um, estará errado, pois a opção correta é um frango grátis da Good Ranchers, a resposta durante a promoção especial de Ação de Graças deles. Você pode escolher qualquer opção lá em cima, 100% carne americana e frutos do mar selvagens, e ganhar um presunto em espiral de 10 libras grátis. Ao comprar na Good Ranchers, você está apoiando fazendas e criadores locais no ZEUA. A Good Ranchers entrega carne americana de alta qualidade, 100% nacional, direto na sua porta para você comemorar. O mais importante é passar o dia de ação de graças com quem você ama. Para garantir seu presunto grátis antes que acabe, acesse goodranchers.com, assine qualquer caixa de carne bovina, frango, porco 100% americanos ou frutos do mar selvagens e use meu código Candace no checkout. Faça seu pedido até 19 de novembro para garantir a entrega antes do dia de ação de graças. Acesse goodranchers.com e use o código Candace para garantir seu presunto grátis. goodranchers.com, carnes americanas entregues. Certo, pessoal, sobre a noite passada. Então, obviamente, eu me juntei aos rapazes do podcast PBD. Eu sabia que seria uma noite incrível. Eu sabia que o Patrick Bet-David ia simplesmente... Eu só sabia que ele teria o maior programa do YouTube. E ele teve mesmo. Foi realmente incrível. Eles realmente arrasaram. E aqui está o que eu vou dizer. A melhor parte da minha noite, e eu nunca vou esquecer isso, foi que, por uma incrível coincidência, eu tive a oportunidade de contar para o Cenk, do Young Turks, que o Trump tinha vencido na Pensilvânia, porque era isso que estávamos esperando a noite toda. Eu pensei, se ele ganhar a Pensilvânia, acabou. Acabou. E eu não ia dormir. Eu não ia cometer o mesmo erro que cometi em 2020, de dormir e acordar com o resultado da eleição completamente transformado. Cenk, caso você não o conheça, é do Young Turks. Tipo, minha história com Young Turks é simplesmente muito estranha. Desde que apareci na cena, antes mesmo de ser realmente conhecido, eles faziam vídeo atrás de vídeo sobre mim, basicamente dizendo que eu não sou negro porque não voto nos democratas. Quero dizer, coisas absurdas. E ele, de modo geral, é um homem muito raivoso e determinado a dizer para as pessoas que Trump é Hitler. Eu já debati com ele no Piers Morgan. Trump é Hitler. Ele é horrível, ele é retrógrado, e as pessoas que o apoiam são isso e aquilo. E ter essa oportunidade porque o PBD tem um público de grande alcance e muitos amigos, e Chang conta entre seus amigos pessoas da esquerda e da direita. É algo lindo. Chen entrou na ligação e não sabia se o Trump ia ganhar ou não, e eu pude dar a notícia para ele. Então vamos assistir isso de novo. Eu vou assistir esse trecho pelo resto da minha vida. Ouça eu contando ao Chang que, basicamente, essa eleição acabou. Jenny, é isso? Só quero dizer isto. BRB Chang, porque eles acabaram de nomear a Pensilvânia em homenagem a Donald J. Trump. Há uma outra ponta. Você sabe o que é o outro lado? Tom acabou de me dizer que eles também ligaram para o Alasca. Alaska Thomas dizendo que isso não vai acabar logo. Então, neste ponto... É isso. Oficial. É isso. Presidente de Donald Trump. Isso é um rap. WR acabou. Uau, que legal. Foi incrível. E se você voltar e assistir, ele tinha lágrimas nos olhos. Eu realmente não acho que ele esperava por isso. E como eu disse, tivemos 280 mil pessoas assistindo ao programa PBD. Vou mostrar apenas a classificação, porque é incrível ver isso também. A noite passada realmente foi o último foda-se da grande mídia. Apenas um prego no caixão. Nós odiamos vocês também, quero dizer, e só a ordem das pessoas. Vocês têm aquele gráfico de quem estava no YouTube e quem estava bombando?
Se vocês não tiverem, tudo bem. Mas era tipo o podcast do PBD e, logo atrás, a Associated Press e depois a ABC News. E estamos fazendo essa pergunta. Por quê? E a resposta é que ninguém mais acredita ou confia na grande mídia. Então, isso realmente foi um referendo ontem à noite, ao ver a grande mídia em crise tentando entender como isso pôde acontecer. E tudo estava caminhando para isso. O momento estava se construindo para isso, com Jeff Bezos fazendo algo que, na verdade, acho que exemplificou uma tremenda humildade ao se afastar de seu império e dizer o que estamos fazendo no Washington Post. Por que estamos endossando candidatos como se isso importasse? E por que parece que estamos apenas escrevendo artigos para nós mesmos? Como se fôssemos apenas elitistas. E a mensagem foi enviada de forma clara para o restante da grande mídia que não acreditava nele. Tipo, nós vencemos o Senado. A Câmara também está com uma boa perspectiva. Podemos acabar levando tudo. E se você olhar as pesquisas de boca de urna, elas nos contam uma história única sobre onde os Estados Unidos estão. E eu vou mostrar para vocês alguns desses dados, esse gráfico da pesquisa de boca de urna. Você vê que 59% dos homens brancos votaram em Donald Trump. Mulheres brancas que as pessoas estavam criticando e fazendo parecer que eram predominantemente liberais. Isso também se provou errado na noite passada. 52% votaram em Donald Trump. Quero dizer, para ver a verdadeira história da noite passada, homens negros, especialmente na Geórgia, agora são 20%. Agora são 20%. Acho que você não entende o quanto isso representa de avanço. O Partido Democrata acabou. Quero dizer, se as mulheres negras acompanharem essa energia, eles estão acabados para sempre. E nós sempre tivemos dificuldades com as mulheres negras. Não sei por que elas parecem mais apegadas à narrativa de que o Partido Democrata vai salvá-las. Mas os homens negros realmente disseram não para Barack Obama, tipo o Barry arregaçando as mangas de forma nada autêntica e dando lição de moral sobre o que significa ser um homem negro, algo que ele nunca viveu de fato, já que foi criado por pessoas brancas no Havaí, estudou em escolas incrivelmente caras e namorou mulheres brancas. É muito estranho que ele ache que pode fazer isso e não ser questionado nos dias de hoje. Homens latinos, olha só. Veja os homens latinos. 54% para Trump. Então isso não está realmente contando uma história sobre esse homem racista tipo Hitler. Você tem mulheres latinas com 37%. Inacreditável ver isso. Sinceramente, me surpreende não ser mais do que 37%. Eu não conheci nenhuma mulher latina que apoie a Kamala. Então realmente me surpreende. E aí você tem todos os outros. Então você se pergunta, você olha para isso e diz, será que eles vão ser humildes? Será que eles vão se humilhar? Será que eles vão descer do salto e olhar para nós e dizer, olha, nós erramos nisso? Bem, aparentemente meu marido diz que Brian Stelter de Santa fez isso. Na verdade, eu não li o artigo, mas aparentemente ele escreveu um texto no mesmo tom do artigo do Jeff Bezos. Mas a maioria das pessoas na grande mídia não está fazendo isso. Eles vão simplesmente continuar acusando e continuar xingando. Todos os americanos. Ouça essa compilação da mídia corporativa simplesmente derramando lágrimas. Não consigo deixar de me perguntar se o povo americano desistiu da democracia. Não podemos ignorar que ainda existe muito racismo e preconceito de gênero neste país. Eu gostaria de ter notícias melhores para minha filha mais tarde nesta manhã. Eu sei que Tim Miller e eu estávamos conversando sobre isso mais cedo, quando ela e tantas outras pessoas acordam com essa notícia. Eu queria poder ter ligado para ela e dito que a primeira mulher presidente tinha acabado de ser eleita. Eu queria, mas não vou poder fazer isso. Há uma espécie de aceitação russa da desinformação, uma valorização radical, desvalorização da verdade nos últimos 9 a 10 anos e uma completa ignorância sobre civismo. Essa mensagem, obviamente, não foi suficiente para fazer com que mulheres brancas votassem na vice-presidente Harris, uma colega mulher. Esta será a segunda oportunidade que as mulheres brancas deste país têm para mudar a forma como interagem com o patriarcado. Você está falando sobre a campanha de propaganda e o manual Trump. Isso não é novidade. Isso não é surpreendente. Isso vem diretamente do manual de Hitler. Isso vem do manual de um autocrata. Não são as elites que vão pagar o preço. São as pessoas que acordaram hoje de manhã com um sonho e vão dormir com um pesadelo. E essas pessoas não mereciam ser respeitadas, acolhidas e ouvidas. São essas pessoas que vão pagar o preço por qualquer coisa que Donald Trump decida fazer. Eu simplesmente não sei como eles conseguem se suportar. Eles são literalmente insuportáveis. Como se fossem todas as pessoas.
Eles estão insultando mulheres brancas. A culpa é sua por ser branca e não fazer o que mandamos você fazer. Não é. Nós não vamos sofrer. Somos a elite. Você é quem vai sofrer por não nos ouvir, nós parte da elite. Porque se tivesse nos ouvido, não estaríamos nesse apuro. Eu simplesmente não sei como conseguem se suportar quando dizem a mesma coisa repetidas vezes. Ele disse que é sobre racismo, sexismo, misoginia. Este país não está pronto para eleger uma mulher. Não, nós só não estamos prontos para eleger uma mulher fraca. Aliás, algo que me chamou a atenção é que durante todo o processo eleitoral, as únicas vezes em que vimos pessoas que se recusaram a fazer um discurso de concessão foram mulheres. Foram mulheres democratas. Hillary Clinton dizendo aos seus apoiadores, mandando alguém, o Podesta, dizer que ela não iria aparecer naquela noite depois de estarem chorando no chão. Aquilo foi excepcional. Nunca vai ser melhor do que a noite em que Hillary Clinton perdeu porque eles estavam tão convencidos de que iriam ganhar. Eles estavam chorando e abraçando seus bichos de pelúcia. E a mesma coisa com a Kamala. Como se as mulheres nem tivessem força para sair e fazer o que é certo. Olhar para seus apoiadores e dizer obrigado. E aqui está uma visão. Posso te dizer, talvez seja porque elas não conseguem improvisar. Hillary Clinton não tinha preparado um discurso de concessão. Talvez Kamala Harris, que sabemos com certeza que não consegue falar, não consegue sair do roteiro, talvez ela também não tenha preparado um discurso e queria que alguém escrevesse para ela. Mas há algo fundamentalmente fraco nisso. Na minha opinião, só vimos mulheres que demonstraram atributos de fraqueza. Não parecem líderes, é como se fossem arrogantes e esperassem que alguém viesse e colocasse uma tiara em suas cabeças. E, naturalmente, sabemos o que vem com isso repetidas vezes. E falando do Brian Steller, quando eles percebem que as pessoas estão contornando a narrativa deles, tipo, por que as pessoas estão assistindo Candace Owens? Por que as pessoas estão assistindo Joe Rogan? Mídia independente, por que as pessoas estão fazendo isso? Inevitavelmente, eles começam a pedir censura. E o programa número 1 que eu queria assistir ontem à noite era o The View. Eu assisti. Vou mentir. Não faço ideia qual canal eles passavam. Eu não sabia onde assistir. Mas eu tuitei que simplesmente não vi a hora de assistir o The View. E eu não fui o único. Elas estavam entre os assuntos mais comentados ontem à noite porque os conservadores estavam desesperados para vê-las tendo um colapso e elas realmente pediram censura. Ouça o que as apresentadoras tinham a dizer. Hoje, na Finlândia, crianças na pré-escola estão aprendendo a diferenciar entre notícias falsas e notícias verdadeiras. Deveriam ensinar isso neste país. Ensinem tolerância às crianças. Ensinem-nas a pensar criticamente. Bem, ajudaria se pudéssemos regulamentar as redes sociais, porque um dos maiores problemas é que Washington e o Congresso não conseguiram fazer nada em relação às corporações desonestas. E não vai melhorar nada com Elon Musk. Na administração também, claro. Então, esses são os fascistas. Eles procuram fascistas em todo lugar e não percebem que eles mesmos são. Basicamente, dizem que precisamos regulamentar para que ninguém possa ouvir perspectivas diferentes da nossa. É isso que dizem. Ninguém deveria ter direito a nenhuma outra opinião além da nossa. É tarefa do governo. Essas mulheres, elas amam a democracia. Não, eles adoram burocracia. Ok. É trabalho do governo fazer com que seja impossível perdermos, porque a única opinião que as pessoas ouvirão é a nossa. E as pessoas estão lá fora aplaudindo como focas. É fascinante. Eles simplesmente não conseguem se enxergar de forma alguma. Eles não conseguem ver que não são o partido da liberdade e do livre-arbítrio. Eles são o partido da opressão. Eles são o partido da gasolina, cara. Eles são o partido que destruiu completamente a nossa economia. Eles são o partido das fronteiras abertas e as pessoas disseram não a isso. E então, o que eles vão fazer é tentar ser mais agressivos, e é por isso que Trump precisa usar seu tempo no cargo para reconhecer que tudo o que ele tem que fazer deve ser para garantir que estejamos protegendo nossas liberdades para o futuro. Ele não pode desperdiçar um único minuto. Quero dizer, no primeiro dia, quero ver Edward Snowden perdoado. Quero ver Julian Assange perdoado. Quero que Alex Jones seja o secretário de imprensa. Nós merecemos isso. Sinto que isso é a coisa certa. Eles derrubaram o InfoWars. Quão ótimo seria se Alex Jones aparecesse todos os dias e ele simplesmente não tivesse nenhum fichário. Ele estaria lá apenas sendo Alex Jones, dizendo à CNN para se esconder debaixo de uma pedra. É isso que merecemos agora. Precisamos disso, ok? Precisamos de um referendo sobre as elites e o Estado profundo. O surpreendente é que durante todo o processo eles não tinham outra estratégia além de chamar Trump de Hitler, como as mulheres não poderiam abortar. Mas todo o discurso deles sugere convencer o mundo de que Trump era um criminoso. Ele é Hitler. Ele é uma ameaça à democracia. Ele é uma pessoa que precisa estar atrás das grades. E foi então que literalmente utilizaram o Departamento de Justiça
Mais uma vez, um tremendo abuso de poder, porque eles adoram a burocracia. Isso permite que eles persigam as pessoas usando o governo? Eles não precisam de maioria dessa forma. Eles só precisam de uma maioria no Departamento de Justiça. É assim que eles enxergam as coisas agora. Eles só precisam de uma maioria no Congresso para conseguir o que querem. Eles não precisam se preocupar com a vontade do povo. E nós rejeitamos isso. Rejeitamos a narrativa de que Trump era uma ameaça. E agora parece que eles desistiram imediatamente porque foi anunciado hoje, ou pelo menos nas últimas horas, que eles estão abandonando todos os casos falsos que ainda existem contra ele porque perceberam que, na verdade, isso não está funcionando. E então vamos deixar de lado esses 2 casos federais. Ouça a MSNBC falando sobre isso, porque eles parecem um pouco chateados com isso. Sim. Chris, não é surpresa que esses casos não possam prosseguir quando Donald Trump assumir o cargo. O interessante aqui é que o Departamento de Justiça está se movendo para encerrá-los mesmo antes dele assumir o cargo, citando a política de longa data do DOJ de que presidentes em exercício não podem ser processados. E havia quem pensasse que talvez o procurador especial Jack Smith fosse correr até a linha de chegada, que trabalharia até o último dia, forçaria Trump a demiti-lo, esperaria até que um novo procurador-geral fosse nomeado. Mas esse não parece ser o pensamento dentro do departamento. O pensamento é que esses casos não podem prosseguir. Não há perspectiva razoável de chegar a julgamento nos 3 meses antes de Donald Trump assumir o cargo. Esses casos estão atolados em questões jurídicas que seriam recorridas até a Suprema Corte. Donald Trump perdeu a eleição. Então, agora que ele venceu a eleição, os funcionários do DOJ estão pensando que, veja, simplesmente não há espaço para avançar nesses casos. E, portanto, o mais sensato a fazer é encontrar uma maneira de encerrar esses casos. E isso pode partir dos advogados de Donald Trump entrando com algum tipo de petição ou fazendo um pedido dizendo que, à luz da política do DOJ, vocês precisam encerrar esses casos. Agora, há algumas particularidades aqui, uma das quais é que o caso dos documentos confidenciais inclui outros 2 réus. Eles não estão sujeitos a essa política e o caso foi arquivado, obviamente, mas esse arquivamento foi apelado. E o DOJ considera essa decisão uma péssima jurisprudência que gostaria de ver revertida, né? Então esse recurso pode continuar de alguma forma. Mas a realidade é que Donald Trump não fará mais parte desses casos. E o que isso significa, quero dizer, nós já sabíamos disso, certo? Mas apenas assimilando intelectualmente o que isso significa é que Donald Trump provavelmente não será responsabilizado por essas acusações criminais federais muito graves, que muitas pessoas acreditam serem piores do que o que Richard Nixon fez ou foi acusado de fazer no caso Watergate. Agora, não há garantia de que Trump teria sido condenado em julgamento. Mas, como Joyce Vance, nossa comentarista jurídica, me disse esta manhã, o que não vai acontecer é que ele não vai enfrentar um júri de seus pares que avaliaria as provas e daria um veredito. Veja, é por isso que eu não acho que Trump deva ser magnânimo. Eu acho que esse foi o problema. Ele entrou no cargo e pensou, vou deixar tudo pra lá. Primeiro, quando concorria, dizia, prendam ela. Depois, vou deixar tudo pra lá. Mas quando chegaram ao poder, não deixaram nada passar e o perseguiram por 4 anos. E eu só não quero que Trump se esqueça disso. Eu realmente quero que ele reconheça o que aconteceu e perceba que essa ameaça não vai desaparecer para o povo americano. Ele tem que ir atrás dessas pessoas corruptas, ele simplesmente precisa ir atrás delas com a mesma energia exata com que vieram atrás dele. Estamos felizes que Trump sobreviveu. Ele é uma lenda. Não tem outra forma de dizer isso. Ele sobreviveu às difamações, às calúnias, aos casos de Meu dos anos 90, dos anos 80, às 2 tentativas de assassinato. Então, sim, ele mereceu esse discurso e mereceu vencer isso, e nós merecemos celebrar sua vitória. E lá estava ele. Só um pequeno trecho do discurso de aceitação dele ontem à noite. Assim como fiz no meu primeiro mandato, tivemos um ótimo primeiro mandato, um primeiro mandato realmente excelente. Eu vou governar por um lema simples, promessas feitas, promessas cumpridas. Nós vamos cumprir nossas promessas. Nada vai me impedir de continuar cumprindo minha palavra para vocês, o povo. Vamos tornar a América segura, forte, próspera, poderosa e livre novamente. E estou pedindo a cada cidadão de todo o nosso país que se junte a mim nesse esforço nobre e justo. É isso que é. É hora de deixar para trás as divisões dos últimos 4 anos. É hora de nos unirmos. E nós vamos tentar. Nós temos que tentar. E isso vai acontecer. E o sucesso vai nos unir. Eu já vi isso.
Eu vi isso no primeiro mandato, quando fomos ficando cada vez mais bem-sucedidos, as pessoas começaram a se unir. O sucesso vai nos unir e vamos começar todos colocando a América em primeiro lugar. Temos que colocar nosso país em primeiro lugar, pelo menos por um período de tempo. Temos que consertá-lo, porque juntos nós realmente podemos tornar a América grande novamente para todos os americanos. Então, eu só quero dizer a vocês que grande honra é essa. Quero agradecer a vocês, eu não vou decepcioná-los. O futuro da América será maior, melhor, mais ousado, mais rico, mais seguro e mais forte do que jamais foi antes. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a América. Muito obrigado. Obrigado. Olha, Donald Trump é o presidente de vocês. Chorem mais, liberais, e vocês choraram muito. Nós vamos falar sobre isso. Vamos apenas dar uma volta pela memória. Além disso, vamos olhar alguns tweets de celebridades desde que ele foi eleito. Mas antes quero falar sobre a BIM, porque há semanas estamos presos no caos das eleições. Graças aos meus amigos da BIM. Dormir não é escapar, é um presente. Neste mundo acelerado, ignoramos o poder de uma boa noite de sono, pois o sono é nossa base. Alimenta nossa energia, aguça nossa mente e mantém prontos para enfrentar os desafios. Entra o Beam Dream. Isso não é um suplemento, é um divisor de águas. Formulado com ingredientes naturais, ele te ajuda a adormecer tranquilamente, acordar renovado e pronto para o dia, sem a sonolência de remédios para dormir. Neste momento, a Beam está oferecendo aos meus ouvintes a Black Friday. É a maior promoção do ano e meus ouvintes podem aproveitar antes de todos. Você pode conseguir até 50% de desconto ao visitar shopbeam.com Candice e usar o código Candace no checkout. Essa é sua chance de experimentar pelo menor preço do ano. Acesse shopbeam.com Candice, insira o código Candace e desbloqueie seu acesso antecipado. É shopbeam.com Candice e use o código Candice para até 50% de desconto. Certo, você sabe qual é a minha parte favorita de tudo isso? É o referendo sobre celebridades. Acabou. Já era. Está feito. Hollywood acabou. A América agora reconhece que nem tudo que reluz é ouro. Hollywood simplesmente perdeu totalmente o seu apelo. E eu acho que eles estão chocados. Acho que eles estão realmente começando a perceber que sempre foram tão de primeira linha, tão amados, tão adorados, que nunca imaginaram isso. Eles nem conseguem compreender isso. Eles não conseguem aceitar essa nova realidade. De modo geral, acho que o povo americano e pessoas do mundo todo agora reconhecem que essas pessoas são ou desequilibradas, infelizes ou desinformadas. É isso. Desequilibradas, infelizes ou desinformadas. E eles apostaram tudo nas celebridades para apoiar a Kamala, porque, de novo, ela nem fez campanha, certo? Ela não era qualificada. Eles disseram, sabe de uma coisa? É só colocar as celebridades para aparecer e as pessoas vão ouvi-las porque eles acreditam. E quando digo eles, estou falando do Deep State, que a maioria dos americanos é desinformada. Então eles simplesmente dizem, isso não importa. Nós os treinamos para adorar essas estrelas e eles farão o que disserem. Estou falando. Todo mundo saiu. Leonardo DiCaprio. Ele é sempre tão estranho. Tipo, ele está falando sobre mudanças climáticas. Este homem está sempre num iate com garotas de 23 anos. Você tinha, é claro, notoriamente. E eu amei muito isso pra ela, Taylor Swift, porque eu acho ela muito arrogante e muito pomposa. E ela teve o apoio generalizado dos gatos. Adoro uma senhora que não tem filhos e que gosta de gatos. Sim, a América disse não às mulheres que tinham gatos e não tinham filhos. Taylor Swift. Nós fizemos... Eu entendo que você estava no auge, como sempre, pois estava naquele novo relacionamento. Você estava sempre em um novo relacionamento, saindo de uma turnê, e as pessoas amavam você como artista e a música que você faz. Então você pensou, como eu poderia perder? Todos torcem pra mim e Travis Kelce casarmos. Tudo o que preciso é dizer a eles como votar e eles vão aceitar. E eles não aceitaram isso. Eles disseram não pra você. Taylor Swift, desça do seu pedestal. Ninguém se importa com o que você pensa politicamente porque você não vive uma realidade. Você está indo e voltando de jatinho. Ninguém consegue se identificar com isso. Queremos que termine com Travis Kelce e lance o próximo álbum para curtirmos as músicas. É isso que queremos de você, Taylor Swift. Só me escuta, tá bom? Só isso. Nem do seu gato. E ficar dizendo pra gente votar na Kamala Harris porque você está com medo de alguma coisa e quer ser uma mulher sem filhos com um gato. Eu nem sei qual era a vibe, mas a gente disse não. E claro, tivemos a Megan Thee Stallion rebolando pra Kamala. Porque isso é para o povo negro. Agora, sabe o que você tem que fazer? Rebolem para a Kamala? Vamos assistir isso. E aí, tudo certo? Sua garota Make M, a treinadora das Hot Girls, reportando direto com a futura presidente dos Estados Unidos. Todo mundo
O que você tem a dizer ao povo americano? Nós não vamos voltar atrás. Isso é muito embaraçoso. Então você tinha, é claro, Jota. Olha, quem trouxe as lágrimas? Dê pra nós, Jota. Olha, Prometi a mim mesmo que não ficaria emotivo. mas você é. O quê? Você sabe... O quê? O quê? Deveríamos ser emocionais. Deveríamos. Deveríamos estar chateados. Deveríamos estar assustados e indignados. Nós deveríamos. Nossa dor importa. Nós importamos. Você é importante. Sua voz e seu voto importam. E olha, não tenha medo de deixar as pessoas ao seu redor desconfortáveis. Convide as pessoas ao seu redor para serem a mudança, para irem lá fora e votar. Ninguém gosta de ter conversas difíceis ou de falar sobre política, mas confie em mim, eu já estive em algumas dessas salas. Eu vejo como o poder funciona neste país. Eles adoram quando você não faz nada. Entendeu? Não votar é concordar. Isso só facilita para eles fazerem o que quiserem, o que for conveniente para eles. E esta eleição é sobre a sua vida. É sobre você e eu, meus filhos e seus filhos. Não facilite as coisas. Faça com que eles prestem atenção em você. Esse é o seu poder. Esse é o seu poder. Seu voto é o seu poder. Quero dizer, ela age como se cantasse. Ela sempre foi só um D menos. Sabe o que eu quero dizer? Isso é só uma atuação ruim. É como você num filme de comédia romântica da J. Lo. Aquele filme de comédia romântica que fica passando ao fundo enquanto você assiste. E você até gosta de assistir, mas não é particularmente bom. Não vai ganhar nenhum prêmio. Tipo, é isso mesmo, né? Eu prometi que não ia me emocionar, mas a gente deveria se emocionar. A gente deveria se importar com o nosso futuro. E eu sinto que essas são sempre as expressões dela em todo filme e o jeito que ela fala em todo filme quando tenta passar alguma coisa e só parece simplesmente falso. E ela fez isso porque teve que fazer, porque ela e o Didi se meteram em uma encrenca, pelo menos de acordo com o Kanye. E claro, quem poderia esquecer? Pessoalmente, minha favorita foi a Cardi percebendo que não tinha nada pra dizer e precisava do teleprompter. Vamos assistir apenas o começo. Ouça. E aí, Milwaukee, there? Como vocês estão? Estou nervoso. Tô animado. E aí? Vocês todos? Só ganhando tempo aqui. Um segundo, pessoal. Um segundo. E aí tudo. Quer dizer, é ruim. É como se saíssemos dessa situação assim. É simplesmente ruim. É muito ruim. É tão óbvio. Estou feliz que ela tenha feito isso. E ela tem sido a mais vocal sobre a Kamala desde que se manifestou naquela ocasião. Aliás, ela está linda. Eu queria que a Cardi B se vestisse assim mais vezes. Acho que ela está muito bonita e muito elegante. Mas enfim, tudo o que ela disse era claramente algo que estava sendo escrito para ela, por isso ela não conseguia improvisar. Ela não conseguia dizer nada de coração e ficou mais vulgar depois disso. Ela realmente só sempre diz isso. Ficou mais vulgar depois disso com a Sexy Red, que veio e nos disse em um tweet que votaria na Kamala para presidente porque não quer que as pessoas digam o que ela deve fazer com ela. Koti e eu sentimos que esse foi o apoio mais honesto que a Kamala já recebeu. Isso foi, aliás, de todo mundo que eu acho que acordou e pode estar um pouco envergonhado. Sexy WR não é uma dessas pessoas. Ela disse exatamente o que queria dizer sem nenhum constrangimento, e eu sinto que ela realmente não tem vergonha de nada na vida. E tivemos o Eminem apoiando a Kamala. Quero dizer, eles foram com tudo. Eminem Usher também se manifestou. Vamos assistir ao Usher, que declarou apoio a Kamala. Todos nós sabemos muito bem o que realmente significa apoiar, mas, senhoras e senhores, estamos aqui hoje para apoiar a próxima e futura presidente dos Estados Unidos, Kamala. Kamala Harris, senhoras e senhores. Eu penso nas pessoas democratas, talvez você esteja assistindo, talvez você esteja pensando, quero ouvir perspectiva diferente. Provavelmente não está. Você está aí lambendo suas feridas. Mas se você assiste e é um democrata, como isso não te ofende, esse nível de celebridade da lista A? Como isso não te parece estranho? É como se eles estivessem contratando atores e artistas e pensassem, se conseguirmos te entreter, você não vai pensar nas políticas. Em certo ponto, isso tem que ser ofensivo para você. Espero que isso te insulte, porque eu me sentiria insultado com isso. Quero ouvir as ideias de alguém.
Não preciso ouvir eles trazendo todas as celebridades da lista A do mundo, desde a Beyoncé, mas até mesmo citar a Beyoncé, que também apareceu e falou por 3 minutos, e parecia que todos estavam fazendo isso porque foram completamente forçados. Eu quero que os democratas sejam melhores do que isso. De verdade. Tem uma parte de mim que sente compaixão pelo outro lado, porque eu penso, como é que você pode ser convencido por isso? Como as lágrimas falsas da J.Lo, que vemos em todas as comédias românticas dela, fazem você pensar que ela está sendo honesta e realmente te motivam a agir. Você precisa ser mais intelectual do que isso. Você precisa ser mais emocionalmente sóbrio do que isso. Esqueça o intelecto. Você precisa ser mais sóbrio emocionalmente. Não ter suas emoções tão facilmente influenciadas porque você gosta da música de alguém. Quem se importa? Quem se importa? Por que Usher está autorizado a lhe contar alguma coisa? Eminem é literalmente um cara que escreveu álbum após álbum sobre como ele queria matar seu bebê. Mamãe. Como? O que o autorizou, você sabe limpar o armário com a mãe dele? O que o autorizou a lhe dizer como votar? O que há na vida do Eminem que fez você pensar, bem, eu vou votar na Kamala porque o Eminem disse? O que é impressionante nessas pessoas, além da música ou da arte que produzem, que faz você acreditar que elas têm autoridade para lhe dizer como votar? O que faz você pensar que a Cardi B é especialista em economia? O que faz você pensar que o LeBron James, de repente, pode falar com vocês sobre política? O que ele transmite? Eu estou realmente curioso. Quero conhecer vocês melhor, tudo bem? E tem sido muito interessante quando volto a dizer como agora percebemos que eles são todos desequilibrados, desinformados ou tomando remédios, ver que todos fazem a mesma coisa depois que perdem. É como se eles colocassem os filhos na propaganda. É muito constrangedor. É como se eles pensassem, vou fazer isso. Todos dizem, meu filho chorando, minha filha chorando. Eles sempre usam a filha. Se disserem que o filho está chorando, não funciona. Não conseguem vender a ideia. Dizem, minha filha não sabe o futuro. Vimos isso quando Hillary Clinton perdeu Christina Applegate. Quero que você dê uma olhada. Ela é atriz. E quero que a gente veja o que ela tweetou. Ela está tendo um colapso completo. Mas esse tweet realmente me chamou a atenção porque é tão monstruoso. Ela escreveu, por quê? Me dê seus motivos para o meu filho estar soluçando. Porque os direitos dela como mulher podem ser tirados. E se você discordar, por favor, me siga. Então, quero deixar claro. O motivo pelo qual ela diz meu filho é porque é literalmente uma criança. Ela não é uma mulher. Ela tem uma filha de 13 anos, o que significa que é plausível que sua filha nem tenha passado pela puberdade ainda. E ainda assim, sua filha lhe está chorando com a possibilidade de que, se ela passar pela puberdade, se tornar sexualmente ativa e, de alguma forma, engravidar, talvez ela não tenha a oportunidade de decidir se quer ou não despedaçar seu próprio filho, membro por membro. Você está... Isso é E eu literalmente respondi pra ela. Eu disse, Cristina, se sua filha está chorando por causa disso, aos 13 anos... Quando eu tinha 13 anos, eu coordenava bailes com meus amigos. Sabe? Eu estava indo pra um parque jogar basquete. Tudo bem, vocês conseguem me ouvir? Acho que nosso áudio acabou de sair. Não sei bem por que isso aconteceu. Talvez. Nossa, veja só que temos 95 mil pessoas assistindo. Mas voltando a Christina em Applegate, como quando vejo aquela situação e a vejo escrevendo isso, e penso na minha vida e em mim aos 13 anos, com o aparelho, reunindo-me com meus amigos, e tentando mudar a cor do meu aparelho, tentando combinar com meus amigos. Certo. E você está me dizendo que sua filha está preocupada com essa perspectiva. Sua filha de 13 anos, sua preciosa menininha de 13 anos, está mais preocupada, chorando desesperadamente, considerando a possibilidade de que, se ela terminar a puberdade, se tornar sexualmente ativa e, por acaso, engravidar, não poderá despedaçar seu filho membro por membro. É isso que o tweet da Christina Applegate diz. E é nojento. E eu disse a ela, se é realmente sobre isso que sua filha está chorando, sua filha de 13 anos está chorando por causa do aborto. Você falhou como pai. Você não está bem. Você está completamente desequilibrado porque isso significa que você se sentou e contou isso à sua filha. Você comunicou isso à sua filha e disse a ela que essa era a coisa mais essencial com que ela deveria se preocupar quando tivesse 13 anos, em vez de aproveitar a juventude. Você disse a ela que precisa se preocupar se conseguirá ou não alcançar seu próprio útero e matar seu filho. Christine Applegate, você me dá nojo. Verdadeiramente, como se você me enojasse. Fiquei impressionado com o tweet. Você via esses colapsos acontecerem repetidamente. Da mesma forma, LeBron deixou isso cair na filha. Eles sempre fazem isso. Estou preocupada com meu filho. Ele postou uma foto. Não sei se você tem um tweet. Aqui está uma foto que ele postou no Instagram. Pesado em meu coração e mente. Esta sou minha princesa. Prometo protegê-lo com tudo o que tenho e muito mais. Não precisamos da ajuda deles.
Adoraria saber quem sabe do que está falando. Republicanos. Como ele fala sobre pessoas brancas em geral, ele parece odiar pessoas brancas. Eu geralmente não entendo por que os brancos neste país apoiam esse homem depois de temporadas de BLM e das coisas que ele disse. Mas de quem ele está falando? Não importa. Com o que você se preocupa em relação à sua filha? Quanto você vale com uns bons 100 milhões? Acho que ele literalmente mora em uma casa de 125 milhões de dólares em Beverly Hills e ele simplesmente... Com o que ele está preocupado? O quê? Seus filhos estão bem. Seus filhos estão tão bem que seu filho Brownie nem sequer merece estar no Lakers. Mas ele está no Lakers porque você usou um pouco de nepotismo pra colocá-lo lá. Tipo, seus filhos são tão bons. Eles nem precisam ter o nível de talento da NBA pra entrar na NBA. É inacreditável. É simplesmente inacreditável. Mas ele quer pensar que, de alguma forma, a filha dele está em risco porque o Trump é presidente. Sim, ela corre o risco de entrar em um banheiro feminino e ver apenas jovens mulheres, e não homens confusos porque a sociedade quer confundi-los. Na verdade, ela provavelmente está muito mais segura por causa de uma presidência Trump, mas não consigo imaginar ela ficando mais segura do que em uma mansão em Bel Air. Mas se ela precisar de um pouco mais de segurança, pode confiar que Donald Trump vai providenciar isso ao proteger a fronteira. Então vai ficar tudo bem. E então Changin, que tinha tanta certeza de que Trump era um ditador e hitleriano, ainda acredita nessas coisas. De volta ao Young Turks, ele agora está tendo um colapso e gritando com o próprio partido. Então você pode ouvir o Cenk perdendo a cabeça. Esses líderes democratas são simplórios. Eles são servos da classe dos doadores. Então eles entram lá, ficam tipo, doador, me dê dinheiro, por favor. E eu ouço. Eu fiz um anúncio. Eu sou Kamala Harris. Estou cheia de alegria. Ok, o que eu consegui pra você? E eles dizem, Jake, você está muito bravo. Bravo demais, você acha? O Donald Trump parece ser gentil? Ele parece estar de bom humor? Quero dizer, não. As pessoas querem algum tipo de reação dos seus políticos. Elas querem que eles as representem, que lutem por elas. Mas isso nunca passou pela cabeça de um democrata, exceto Bernie Sanders, e provavelmente nunca vai passar. Então, olha, não. Não tenho o menor interesse em ouvir um único político democrata de novo. Eles podem ir se danar. Eles podem fazer o que quiserem e a gente nunca escuta eles mesmo. E eles nos odeiam porque estamos certos e eles estão errados. Eles estão sempre errados e nos odeiam por estarmos certos. Eu queria que ela... Sabe, eu perguntei pra ele ontem à noite, quando estávamos naquele painel, eu disse, depois de ver isso, depois de ver essa resposta, ver o Trump ganhar com tanta facilidade, ver a gente conquistar o Senado, você acha que estava errado em alguma coisa? E ele pensou por um segundo e disse que não, que está certo sobre tudo. E eu só acho que ele é um democrata convicto, daquele jeito que eles simplesmente olham para o que acontece e pensam assim. O que realmente precisamos é de mais opressão. Precisamos de mais opressão. Precisamos oprimir opiniões. Precisamos começar a falar sobre como vamos controlar o Spotify. Não podemos ter essas vozes independentes que estão se tornando bem-sucedidas. Como vamos controlar o YouTube, como vamos desmonetizar, como vamos criar políticas, como vamos usar, seja a União Europeia lá na Europa, como vamos simplesmente suprimir a liberdade de expressão. E eu não acho que isso vai ser uma possibilidade para eles sob essa presidência. Certo, eu ia falar para vocês sobre a American Financing, porque a economia tem sido um grande peso para o americano médio. Salários estagnados, despesas aumentaram e pagar contas sem cartão de crédito está difícil. Se você é proprietário e está frustrado, ligue 10 minutos sem compromisso para a American Financing. As taxas de juros estão caindo, agora abaixo de 5%. Se você carrega saldo no cartão com taxas de 20%, a American Financing pode mostrar como usar seu patrimônio para quitar dívidas. Os consultores de hipoteca recebem salário, economizam clientes $800. Se você começar hoje, talvez precise pagar a prestação da hipoteca do próximo mês. Ligue hoje para 8007-951210 ou visite americanfinancing.net Owens. A propósito, eu deveria contar a vocês uma coisa sobre os níveis de celebridades. Obviamente, nós imediatamente produzimos uma caneca porque merecemos. Nós realmente merecemos isso. Estamos vendendo canecas de celebridades. Nós temos Donald Trump lá. Diz 47 polegares pra cima e aí temos Jota. Flo chorando. Temos LeBron chorando, temos Cardi B chorando. E espero que todos fiquem bem porque são incrivelmente ricos. Este país tem sido incrível para eles. Eles são completamente desatualizados e elitistas, especialmente LeBron. Eu simplesmente adoro isso. E se você comprar esta caneca, ela manterá suas bebidas frias e quentes. E isso é algo que nos lembra do fato de que acabamos de dizer não a Hollywood. Eu acabei de... E estou muito feliz que a América esteja dizendo não a Hollywood.
Eu só quero ser uma mosca na parede e ouvir Taylor Swift lidando com isso. Como é que eu pude esgotar os ingressos dos passeios em todos os lugares? E as pessoas não me ouvem porque elas só querem que você cante sobre seus términos, Ty. É tudo o que queremos de você, Ty. Tay, cantando sobre seus muitos términos até que você realmente se torne uma senhora dos gatos sem filhos. Isso é algo que você parece estar abraçando e está absolutamente tudo bem. Sem ódio para o seu lado. Mas para a América, trata-se das nossas famílias. Trata-se de manter os preços da gasolina baixos que voltem a ser $1,30 como no governo Trump. Querer que a gente consiga pagar as compras do mercado. Quero dizer, as pessoas estão literalmente vivendo de salário em salário. Só isso. É incrível como eles estão fora da realidade. Eles não percebem o que os impostos estão fazendo com eles. Aliás, eles não percebem o quão difícil é para as pessoas entrarem no mercado. Estou falando sobre empreendedorismo, todas as regulamentações. O ambiente não é favorável aos pequenos empresários. É por isso que acabei de ver que estava sendo cogitado que Thomas Massie talvez fosse indicado ao gabinete para o cargo de agricultura. E isso seria incrível. Absolutamente incrível. Isso é, até mesmo os fazendeiros, os pecuaristas, todo mundo na América está sofrendo. Vocês não conseguem ver isso porque moram em Los Angeles. Vocês moram em Beverly Hills porque vivem em mansões. E vocês? Vocês são apenas... Eu realmente quero que vocês se conectem com a realidade, porque se estivessem conectados, ficariam calados. Se estivessem conectados, diriam, meu Deus, eu não mereço nada disso. Tudo o que eu faço é ler falas e dizer coisas básicas. Quem sou eu para dar lição nessas pessoas que trabalham com as mãos todos os dias? Sabe, quem sou eu para dar lição nessas pessoas que trabalham tantas horas, os caminhoneiros, para que eu possa aproveitar a vida que tenho? Eles nem sabem de onde vêm as coisas deles. Não, de verdade, pessoas como LeBron James e Christina Applegate, essas pessoas acham que a comida delas cresce no supermercado. Eles acham que a comida deles cresce no Whole Foods. Eles agradecem ao Jeff Bezos pela comida deles. É isso que eles fazem, eles. À noite, eles rezam e agradecem ao Jeff Bezos pela comida deles e aos senhores da Amazon pela comida deles. De verdade, eu acredito nisso. Eu acho que eles nem entendem. Eles não compreendem como nada no mundo funciona porque nunca trabalharam um único dia com as próprias mãos. Eles não compreendem. E por isso eles simplesmente descartam todo mundo como racista. Todo mundo é racista. Todo mundo é racista e sexista. É porque ela é mulher, não porque ela é idiota. Sabe, é porque ela é uma mulher de cor, não porque ela não mereceu e não trabalhou por isso, ou porque as pessoas se sentem insultadas com a ideia de que vocês acham que podem jogar celebridades na nossa cara e que vamos reagir a isso. Estamos cansados disso. Então vai ser interessante agora, pessoal. Vai ser realmente interessante porque, entrando na próxima eleição, o jogo mudou. Eles agora veem que isso não funciona mais. Então o que eles fazem? Celebridades não funcionam. Taylor Swift não funcionam. As Beyoncés não funcionam. Eles não ouvem o Usher. Temos um problema. Não estão ouvindo o Eminem. Sim, muito estranho. Slim Shady. Sim, eles não estão ouvindo ele. LeBron marca muitos pontos em todos os jogos. Por que não está ouvindo ele? Qual será uma estratégia democrata? Essa é a minha pergunta. Qual será a estratégia democrata para 2028? E sim, já temos que começar a pensar em 2028. E estou esperançoso de que Trump não nos decepcione. Espero que a campanha dele não tenha sido infiltrada por neoconservadores. Tenho um leve receio de que a classe belicista tenha infiltrado a campanha dele. Espero que ele simplesmente enfrente todos eles, volte direto para o America First, defenda as fronteiras, trabalhe com as pessoas em quem confiamos e que realmente colocam a América em primeiro lugar, como Thomas Massie, e continue sendo uma tremenda dor de cabeça para essas pessoas, porque é isso que ele é. Donald Trump, imagine, tentamos assassinar esse homem 2 vezes. Como ele ainda está aqui? Tivemos uma enxurrada de casos que eliminamos. Gloria Allred. Como esse homem ainda está aqui, em todos os casos pelos quais ele passou, ele sobreviveu. Então, eu tenho orgulho dele e estou esperançoso e espero que ele mantenha exatamente essa mesma energia pelos próximos anos, 4 anos, e nos coloque em um lugar melhor do que certamente estamos agora. Certo, pessoal? Vou ler alguns dos seus comentários, ver o que vocês estão pensando. Tudo o que acontece agora. O que acontece? Maggie escreve. Precisamos lembrar de compartilhar bons valores e a verdade e trabalhar ainda mais agora. O mal nunca vai recuar. Então não podemos deixar que essa vitória diminua nosso compromisso e vigilância. Obrigada, Candace, pelo seu trabalho. Concordo totalmente com isso, Maggie. Muito bem colocado. Alaska Dog Lady escreve. Eu aceitaria um aumento de impostos para pagar o salário do secretário de imprensa Alex Jones. Ness, BTWW, sou uma das multidões de democratas de longa data que deixaram a esquerda nos últimos 4 anos, lixo orgulhoso.
Agora Cristo é rei. Adoro ouvir isso. Tantos democratas saíram, minhas irmãs saíram. Elas ficaram tão felizes que o Trump ganhou. Quando comecei a me envolver com política, elas diziam: o que você está fazendo? Indo pra mais um dos seus comícios de Landsman. Minhas irmãs e eu, a gente vive brincando uma com a outra o tempo todo. A gente zoa uma com a outra. Não somos uma daquelas famílias que dizem: nunca mais vamos conversar sobre política. Mas elas viram o que estava acontecendo e minhas irmãs disseram: não estamos confortáveis em mandar filhos à escola porque está claro que existe uma agenda do arco-íris. Por que estão falando sobre isso com nossos filhos pequenos? Há muitas pessoas exatamente como você que sentiram a mesma coisa. E por isso estamos muito felizes em ter você aqui. E eu quero deixar muito claro sobre o Alex Jones. Eu rastejaria sobre cacos de vidro e daria tudo o que eu ganho pra ele se tudo o que ele precisa é alguém pra pagar o salário. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu arrumo um segundo emprego pra pagar qualquer salário. Ele quer ser o secretário de imprensa. Se ele disser: eu vou precisar de $500 mil por ano, deixa comigo. Como eu disse, eu arrumo um emprego e arrecado o dinheiro. Vai ficar tudo certo se conseguirmos o Alex Jones. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Mas Trump, por favor, seria o maior troll. E, a propósito, ele está mais do que preparado para isso. Ele comanda um show há décadas. Tudo o que ele faz é falar, responder e responder perguntas. Ele está totalmente equipado com isso e eles o odeiam. O Estado Profundo odeia Alex Jones com vingança. Sarah escreve: Kamala Harris agora está trabalhando em um call center na Índia. Se todos vocês estavam se perguntando, pensei no último discurso de concessão. Será que a Kamala Harris finalmente vai soltar um sotaque indiano? Ela já fez todos os outros. Achei que talvez agora ela fosse soltar um sotaque, mas na verdade ela não fez isso. Ela usou a voz normal dela, a mesma que tem desde que ganhou uma plataforma pública. Ela foi apenas ela mesma. Então, vou sentir falta do sotaque. Vou sentir falta da pesquisa genealógica. Eu tinha feito tanta pesquisa durante o fim de semana e agora não vou apresentar porque ninguém mais se importa com a genealogia dela. Me deem a genealogia de alguém para eu pesquisar. Gente, eu não estou bem agora. Eu não sei quem eu sou fora da pesquisa sobre a família da Kamala Harris. Pamela escreve: acordei esta manhã às 4 e imediatamente chequei meu celular. Quando vi os resultados, chorei porque meus filhos tenham uma chance de alcançar o sonho americano. Estou orgulhosa do meu país. Sim, foi um daqueles momentos em que, para ser honesta com vocês, eu e meu marido estávamos conversando. Se ela entrar de novo, o que vamos fazer? Acho que todo mundo teve essa conversa. O que podemos fazer? Então, provavelmente suas conversas eram apocalípticas, será que todos podemos morar juntos no meio do nada, viver da terra e sobreviver? Ou você fica pensando, para qual país iríamos embora? E nossa cabeça estava uma bagunça. Será que nos mudamos ainda mais para o interior? Será que tentamos fugir enquanto ainda podemos? Essa era a minha verdadeira compreensão de quem era a camarada Kamala. Eu estava entendendo que ela era comunista. E se o mundo não fosse enxergar isso e fosse colocá-la no cargo por causa de alguns endossos de celebridades, então teria que ser uma situação de sobrevivência do mais forte. E ter isso imediatamente resolvido quando o Trump venceu, eu realmente me sinto mais leve hoje. Estou tão feliz. De verdade, muito feliz. Vou ler mais dos seus comentários. Quero lembrar vocês da Pure Talk. É importante pensar nas instituições de caridade, causas e marcas onde você gasta seu dinheiro. Por isso adoro apoiar minha operadora de celular Pure Talk. Como empresa liderada por veteranos, apoiar veteranos é o projeto de paixão deles. E é por isso que a Pure Talk quitou 10 milhões em dívidas de veteranos. É por isso que doam dezenas de milhares de dólares meses para prevenir o suicídio de veteranos. E é por isso que acabaram de doar $50 mil para o Mike Rowe Works, oferecendo bolsas de estudo para veteranos, aprendendo profissões após o serviço militar. Está na hora de abandonar a Verizon, AT&T e T-Mobile, uma opção melhor. A Pure Talk oferece a mesma ótima cobertura. A rede 5G mais confiável da América por metade do preço, ajudando nossos veteranos. Acesse puretalk.com e mude para uma empresa que investe em empregos americanos. Acesse puretalk.com e economize 50%. Essa é a Pure Talk, a empresa de telefonia móvel da América. Certo, voltando ao assunto, Sarah diz: pessoal, está chegando. Tudo é mercadoria falsa e gay. Eu prometo que vamos lançar uma linha falsa e gay, porque essa é simplesmente a realidade das circunstâncias em que estamos agora como país. Todos nós sabemos o que isso significa, é tipo gay dos anos 90. Tudo é falso e gay. E está chegando. Está realmente chegando. Eu esperaria por isso por volta deste mês, porque vamos fazer muitas coisas divertidas para Black Friday, incluindo Manect. Se vocês estiverem no aplicativo MyNect e me enviando mensagens, faremos algumas coisas divertidas lá também. Doge escreveu um ótimo trabalho sobre sua exposição sobre Kamala. Obrigado. É agridoce. Esse final é agridoce. É mesmo. Kim escreve: você não percebe que foi por isso que prenderam Didi? Era para fazer com que a apoiassem.
É interessante. Poderia ser. Mas acho que ele realmente foi preso por causa daquele processo? Eu não sei se eles poderiam ter segurado isso por muito mais tempo, porque quando li aquele processo, pensei, sim, foi mesmo. Ele definitivamente vai pra prisão. Mas é verdade que provavelmente usaram qualquer coisa do Digit. Ele teve que fazer ainda mais celebridades se manifestarem do que nunca antes, porque vi pessoas se pronunciando que eu nunca tinha visto falar antes. Foi estranho e maluco. Meredith escreve. Tenho te assistido do Canadá há 1 ano. Obrigado por ser você mesmo e pelo trabalho duro. Eu te amo e que Deus te abençoe. Também te amo. Como Kamala diz, vou sentir falta disso também. Vou sentir falta do sotaque latino dela. Vou sentir falta do BTI, bombe. Vou sentir falta do pastor da igreja negra? Eu não sei. Eu não sei, pessoal. Se arruinamos nosso próprio entretenimento para os próximos 4 anos, eu não sei, Julia. Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Xmox escreve. Candace, você deveria ser a secretária de imprensa do Trump. Olha, eu seria muito boa nesse trabalho. Mas vamos lá, Alex Jones, não poderia haver ninguém mais adequado para esse trabalho que nos deixaria mais felizes. Nós assistiríamos às coletivas de imprensa os dias Game of Thrones. Temporadas de Game of Thrones, Alex Jones responder à imprensa. Então, esse é meu voto. Gente, muito obrigado por estarem nessa jornada conosco. Tem sido incrível. De novo, as crônicas da Kamala. 42 milhões de downloads é uma loucura. Esse é um podcast novo. Somos uma equipe muito pequena. Somos muito gratos a vocês que nos apoiam no Locals, comprando os produtos, comprando tudo. Isso nos permite fazer o que fazemos. Prometemos continuar fiéis e independentes e vamos cobrar responsabilidade dos republicanos. Entrando nisso imediatamente. Não vamos ser pessoas que acham que tudo o que o Trump faz é ótimo. Não, você está lá dentro. Conseguimos te colocar lá. Vamos fazer um bom trabalho. Vamos garantir que você realmente drene o pântano como prometeu que faria. Nós nos sentimos vindicados. Sentimos que ele teve justiça. Achamos que 2020 foi roubado dele e estamos otimistas em relação ao futuro. O futuro realmente parece promissor, como o PBD disse ontem à noite. Então, nos vemos amanhã, pessoal.